galera, tudo bem? Estamos aqui iniciando nosso Múltiplas Conversas. Esse é o nosso segundo programa. Podem observar, nossa roda, nossa resenha está um pouco mais enxuta, mas o tema é de extrema importância. Nosso tema de hoje é a Amazônia, né? Um tema aí que acendeu um alerta vermelho nos últimos dias para todo o planeta, né? Tendo em vista as queimadas, as declarações estapafúrdias do nosso presidente Jair Bolsonaro. Nosso programa de hoje está sendo transmitido pelo canal do YouTube do Paulo Pimenta, que nos cedeu um espaço em sua grade. Convido todos vocês a compartilharem e a se inscreverem no canal. E nós também vamos compartilhar nosso programa pela nossa página no Facebook, Multiplicidade Poa. Para comentar esse tema tão importante no dia de hoje, nós temos duas convidadas, né? A Gabriela, que é estudante de Engenharia Ambiental da URGS, né? E a Evelyn, que é do Núcleo de Meio Ambiente do PT e é Química Ambiental formada pela Unicamp. Muito obrigada pela presença, meninas. Sejam muito bem-vindas. Eu atuo na área ambiental há mais ou menos uns 22, 23 anos, né? Embora eu esteja agora aposentada da FEPAM. Né? A área, eu lidei sempre com a área de poluição, mas claro, com estudos ambientais de uma forma geral, né? Com a área de poluição ambiental pelas empresas, né? E vários tipos de atuação, né? Desde RIMAs, complexos, né? Verificação de amostragens ambientais e também, né, em contato com o Ministério do Meio Ambiente e até com o PLUMA, né? O Programa das Nações Unidas de Meio Ambiente, que eu cheguei aí em Genebra a representar o Brasil em relação à poluição, né, de persistentes, né, de poluentes persistentes, né. Gabriela? Eu tenho um currículo um pouco mais enxuto também, né, que eu sou graduanda em Engenharia Ambiental na URGS e atualmente eu sou estagiária na FEPAM também, que é um órgão licenciador de Estado, né, e fiscalizador. Represento também muito da juventude, né, ambientalista da cidade, que eu acho que é meio complicado, assim, a questão de representatividade, que eu acho que o meio ambiente é um debate que a gente não tem muito claro, as leis a gente esquece que elas existem, elas têm tudo que a gente quer de resposta e, de certa forma, a gente acaba nunca tratando elas como se fosse um fato para a gente conseguir entender melhor o que está passando agora, né, com o Brasil. Exatamente, quem atua em órgão, você entende justamente, sabe disso. A legislação ambiental do Brasil é uma das melhores do mundo. Das melhores. No mundo, ela é abrangente, você entende? Ela toma todas as medidas necessárias. A gente fala-se hoje em dia que o modelo de licenciamento de empresas está caindo em desuso, mas isso não seria simplesmente eliminado, seria mudá-lo, né? Modificá-lo para que preserve mais o meio ambiente, porque o meio ambiente vem sido agredido há muito tempo, né? Vamos dizer assim. Mas as legislações são ótimas, os técnicos de meio ambiente, e quando a gente fala técnico, né, pessoa formada, com mestrado, doutorado, são muito bons os técnicos brasileiros. Aqui no Rio Grande do Sul tem uma tradição de ser um órgão bastante competente, né, A legislação do Estado, é mais forte. Nós temos uma lei de agrotóxicos que foi a primeira do país, anterior ao Código de Meio Ambiente, anterior à Lei de Meio Ambiente. Então nós temos assim um histórico importante na área. Mas, como ela disse, a maior parte das pessoas não tem noção de quão grande isso é e de quanta gente atua nesse mercado, nesse espaço. E normalmente as pessoas atuam, como eu sempre disse, né? Por exemplo, a FZB, que foi fechada pelo Sartori, a FZB, a FEPAM, né, formavam o núcleo, né, duro do meio ambiente no Estado e atuam pela camiseta, no sentido assim, da camiseta, no sentido, pelo amor da causa, né? Não estão ali só fazendo um trabalho por obrigação. FZB é a Fundação Zoobotânica do Estado do Rio Grande do Sul. Meninas, a ideia aqui um pouco do nosso bate-papo é que a gente consiga explicitar, né, para os nossos espectadores a importância desse tema e o porquê que está todo mundo em alerta, né? Por que é tão grave o que está ocorrendo na Amazônia? Olha, é assim, a Amazônia ela é um sistema, um ecossistema muito diferente de quase todo o mundo. Existem outras florestas tropicais, mas a Amazônia tem um senão, vários. Um mundo à parte. É um mundo à parte. Primeiro pelo seu tamanho, pelo tipo de biodiversidade que tem lá. A biodiversidade, quer dizer, a quantidade de seres vivos que tem na Amazônia é maior do que em qualquer outra floresta tropical. Ela pode não ter um leão como na África, mas ela tem vários animais específicos. Tem peixes e pássaros, é a maior diversidade de peixes e pássaros do mundo. E ainda por cima tem uma coisa que as pessoas não consideram, mas tem fungos, bactérias e outros micro-animais que existem na microflora, microfauna que a gente chama,
que é muito específico e que promove uma saúde na floresta. Ela é totalmente reaproveitada, cíclica, ela tem uma vida incrível, assim, além do fato de abrigar as únicas grandes reservas indígenas do Brasil e vários parques ambientais, você entendeu? E qual é o problema? Por que ela é tão importante? Acho que a primeira coisa que tem que falar, que a maior parte das pessoas não sabem, é que as pessoas relacionam ela com oxigênio. Não, mas o oxigênio que ela produz é consumido lá dentro. O que é mais importante nela é a umidade. As árvores e plantas da Amazônia, elas captam dos rios amazônicos a umidade e lançam no céu. Elas não lançam embaixo, elas lançam no céu, porque são árvores muito antigas, muito altas, com folhagem muito grande. E essa umidade que vem no céu, ela que gera a umidade de todo o centro-sul do país. É que possibilita que exista vida e agricultura desde o Mato Grosso até a ponta do Rio Grande do Sul. Esse rio voador, que o pessoal, né, apelida de rio voador, ele vem por cima, bate nos Andes, resfria e desce. Os Andes são muito altos, não dá para passar por cima, mas bom para resfriar e continuar descendo, que dá o clima específico daqui, por exemplo, do Rio Grande do Sul, e que permite que nessa latitude é o único lugar do planeta, nessa latitude, que não tem deserto. Que se acontecer uma quebra da floresta, quer dizer, a floresta amazônica ela tem um limite, não é assim, você deixar metade funciona, não. Ela tem um esquema, justamente por causa dessa biodiversidade enorme, que dependendo ela tem um limite de desmatamento e até de aonde esse desmatamento é. Se isso acontecer, quebra. Aí quebra e aqui vira deserto. Exatamente. Eu acho que um dos problemas que são levantados com essa questão da Amazônia, porque muita gente quer defender a Amazônia, mas não sabe exatamente por quê, assim. E eu acho que esses atributos de vida, de qualidade de vida, de funcionamento do ecossistema são coisas que as pessoas não veem, né? São coisas que, com o tempo, as pessoas sentem na vida delas, seja por meio de respiração, seja por meio de doenças que, ao longo do tempo, são acumulativas, né? Mas um dos valores mais importantes da Amazônia também, que ela carrega, de forma indireta, de certa forma também, é justamente essa questão da biodiversidade e de toda a questão econômica que ela atribui. Porque a pesquisa que é feita na Amazônia, ela é simplesmente única. Como a gente estava falando, né, que a Amazônia ela é um ecossistema à parte, ela é um mundo à parte do Brasil, ela é um mundo à parte também de outros países, mas que tem uma riqueza científica, farmacêutica, uma riqueza gigantesca que o brasileiro e o mundo inteiro tem interesse, né? Que é uma coisa que é basicamente essencial para o desenvolvimento de toda a nação, né? Porque eu acho que é o desenvolvimento econômico e científico, como você disse, né? Porque, na verdade, assim, o pessoal até brinca. Tem gente que a gente ouve dizer, né? Porque o Bolsonaro fala que as ONGs querem roubar a Amazônia. Né? Eles dizem, porque o mundo inteiro quer roubar a Amazônia da gente. Também não. A troca científica é uma coisa que acontece entre os cientistas do Brasil e do mundo. E como se diz, quando você tem como você disse, um interesse farmacêutico, por quê? Porque 90% das medicações que se conhece hoje em dia e de sempre, elas vieram, mesmo que seja do início da natureza, elas podem ser transformadas depois. Mas lá, por causa dessa biodiversidade, da quantidade de plantas e de animais e de fungos e tudo isso, por exemplo, a penicilina veio de um fungo. Quantos mais remédios pode vir de cada fungo que tem ali? De medicações, e não é só medicações, de compostos novos que a gente pode aplicar, você entendeu, na vida diária da gente. E isso é o que a gente chama de desenvolvimento sustentável. É você manter ela ali, você pode fazê-la economicamente viável sem desmatá-la. Exatamente, é fazer o manejo certo, né? Agora vocês tocaram num ponto que eu acho que é bem importante, né? Que é a perspectiva política de gerenciamento, né, das riquezas naturais, né? Sem sombra de dúvidas, né, o que torna esse debate tão pujante, né, é exatamente o aspecto político que leva, né, a uma intensificação das queimadas e da destruição da Amazônia, né? E dentro disso nós temos o governo Bolsonaro, que a Evelyn acabou de citar, né? E nós temos o ministro da Educação, do Meio Ambiente, que tem, né, uma trajetória, né? Uma trajetória que ela está comprometida com essa visão de destruição, né, das nossas riquezas e de entrega das nossas riquezas naturais, né? Nós estamos aqui com o Frederico e com o Pedro,
né, que nos ajudam também aí nas nossas múltiplas conversas. E eles têm aí um pouco do currículo de quem é Ricardo Salles. Quem é Pedro Ricardo Salles? Olá a todos e todas. Ricardo Salles, na realidade, ele tem a formação em Direito. Né? Mas o mais curioso de todo o seu currículo é que, assim como outros ministros do Bolsonaro, ele também mente no seu currículo. Né? Ele afirma e assina seus artigos desde 2012, afirmando que ele é mestre em Direito Público pela Universidade Yale, nos Estados Unidos. O curioso é que a equipe do Intercept, e também foi veiculado, né, pelo Globo, né, em fevereiro, entraram em contato com a assessoria de comunicação da universidade, que desconhece, né, o nosso ministro Ricardo Salles. Então esse é o ponto mais curioso do seu currículo, né, além de sua formação fora da área e da temática ambiental e dentro da esfera do direito. Ele foi secretário de Meio Ambiente de São Paulo, na gestão Dória e do Alckmin, os dois, do Alckmin e do Dória. Né? E ele justamente durante exercendo esses cargos, ele cometeu fraudes ambientais, né? Ele modificou mapas para favorecer uma mineração. E é muito engraçado porque ontem mesmo, na Roda Viva que ele fez, né, para a TV Cultura, ele comenta uma hora que realmente, das palavras dele, ele é político, ele não é técnico. Então é uma coisa meio confusa, assim, né? Porque eu objetivamente não vejo... Contraditória, o governo, inclusive. Exato, contraditório. Eu não vejo um problema no ministro ser político, né? E ele ter alguma interface com o tema qual ele vai gerir. Agora, a grande questão é ele não ter nenhuma, né? E ele simplesmente olhar a interface do que ele vai gerir numa perspectiva meramente econômica. Não, eu acho que ele fica meio confuso, assim, porque ele cita tanto o Código Florestal e ele mesmo está sendo autuado por não ter cumprido o fato. Num governo que finge que tem indicações meramente técnicas. Não existe indicação técnica. Exato. Né? Não tem. Não existe nenhuma, né, na verdade. Porque, por exemplo, que nem quando a Marina assumiu o Ministério do Meio Ambiente no governo Lula, é uma pessoa que é política e que é técnica e que viveu na Amazônia, entendeu? Então, quer dizer assim, eu acho, é como você disse, não tem problema nenhum ser político, entendeu? Eu sou química e também sou política, entendeu? Eu tenho meu eu político. E eu acho que é importante até ter essa visão, mas você fingir, mentir, você não tem... A única interface que ele tem com o meio ambiente foi no sentido de gerir para má gestão. Esse é que é o problema, né? Eu acho que esse que é o problema, né? É que não tem como tu ser político com o meio ambiente sem ter um pouco de conhecimento sobre ele. Um pouco não, um bocado, né? Ter um bocado de conhecimento. Tanto que o próprio Código Florestal, vou citar bastante ele, porque eu acho que ele é a base para tudo, né, que a gente está conversando aqui, porque é uma legislação tão rica, né? Que o governo federal tem muito papel dentro do Código Florestal, inclusive com as queimadas, né? E isso eu não sei como é que tá assim para ele, eu não sei se ele está sabendo disso muito bem. Assim. Pois é, na verdade... Porque todos esses contingenciamentos que aconteceram agora provam que o governo federal, ele não está muito afim de considerar o Código Florestal, a própria legislação do país. Na verdade, o Código Florestal foi modificado. Ele era melhor, ele foi modificado, foi alterado, foi um grande debate, levou não sei quanto tempo, porque ele ficou muito mais pro lado do agronegócio do que ele era antes. Mas mesmo tendo sido adaptado, ele é um ótimo Código Florestal. Você entendeu? E o que aconteceu, uma das coisas que ficou foi que as multas poderiam ser prorrogadas ou negociadas. Acontece que elas não foram prorrogadas ou negociadas, elas foram abolidas, porque até hoje se pagou menos de 5% das multas em relação ao agronegócio por não cumprirem o Código Florestal. Principalmente aquela área que tem que ser reservada dentro tem que ter reservada dentro das propriedades rurais, e não é só que ela tem que ser isolada, ela tem que ser preservada, quer dizer, ela tem que ser cuidada, e isso não tem acontecido, né? E isso, aliás, foi uma das negociações do agronegócio com o Bolsonaro, de que ele não cobrasse essas multas, né? Então isso aí é uma coisa, essas multas revertem para quem? Para o órgão ambiental, e para quem? Para a preservação do meio ambiente. E os órgãos ambientais, desde que o Salles entrou, foram praticamente proibidos de funcionar. Os funcionários de carreira estão sendo reprimidos, né, do IBAMA e do ICMBio, você entendeu? Né, o ICMBio foi extinto. O CONAMA... Foi destruído. O CONAMA, ele tinha 50 representantes. Nesses 50 representantes tinha industriais, pessoal do agronegócio, pequenos produtores,
pessoal de todos os órgãos ambientais, ele ficou com nada, foi tirado tudo, ficou tipo 8 pessoas ligadas diretamente ao governo Bolsonaro. Isso é contra a legislação do CONAMA, totalmente contra. O Conselho Nacional de Meio Ambiente é responsável por todas as leis, por todas as coisas que foram criadas de meio ambiente no Brasil. Por isso que ele é bom, o nosso Código de Meio Ambiente, de uma forma geral. Inclusive o CONAMA, ele serve como base para tu conseguir fazer um licenciamento de um empreendimento, né? Então, essa questão de modificar essa questão de poderes e de administração de uma representatividade tão importante do meio ambiente, com menos pessoas que são envolvidas com o meio ambiente de fato, como a ANA, né, que é a Agência Nacional de Águas, o ICMBio, todos esses órgãos de representatividade ambiental que são da sociedade, perderam a força, quando ela perdeu a força social da sociedade, e agora está com mais força do governo, né? E a gente pensa, assim, em toda essa situação que a gente está se deparando agora com essas mudanças aos poucos, né, chegando na gente. Então, com o CONAMA menos representativo, como é que a gente vai saber do futuro, né? E não é menos representativo só por vamos dizer, por ambientalista. Não, pela sociedade inteira. Pela sociedade inteira. A representatividade da sociedade. E é um conselho que foi construído pela sociedade. É isso que é o mais importante, você entendeu? Né? Quando se fala em democracia participativa, se fala de gente que participa exatamente no tema. Por quê? Porque desde o início da campanha, o Bolsonaro disse que ele ia destruir o sistema de meio ambiente no Brasil. Ele disse que ele era totalmente contrário, que era totalmente contrário às regras indígenas. E agora ele diz que ele é um Nero, né? Tá levando a cabo. É complicado tudo isso, né? O Frederico e o Pedro. Então, o enxugamento do CONAMA ele foi de 76%. Eram 96 conselheiros, né, entre membros de entidades públicas e ONGs, e agora ele passa a ter 23 membros apenas. Além disso, com relação à trajetória política do ministro Salles, que havia sido levantada, ele já foi candidato a deputado federal pelo então PFL, né, de São Paulo. Depois ele foi candidato em 2010 pelo DEM, pelo Democratas, e na última eleição ele concorreu também a deputado federal pelo Partido Novo. Isso é uma coisa que muitas vezes se esquece, mas o ministro Salles ele é filiado ao Partido Novo, né, que de novo não vem fazendo nada na política brasileira. E ele se elegeu alguma vez? Nenhuma vez. E é muito engraçado que o Partido Novo está rejeitando ele na perspectiva do governo, né? Eles apresentaram uma nota dizendo que não foi indicação do Novo, que foi uma indicação do próprio governo Bolsonaro, portanto eles não têm relação nenhuma com o ministro. Mas outra coisa que eu até queria pegar, assim, aproveitando o gancho da Gabi, que foi o G7 apresentando quase um pouco mais de 80 milhões, né, de recurso para contribuição para a Amazônia, que eu acho que também contrapõe um pouco a narrativa do governo sobre contingenciamento, não ter recurso. É o Fundo Amazônico. Sim, é o Fundo Amazônico. É que, na verdade, os contingenciamentos que aconteceram esse ano foram mais de um. Vocês podem até dar uma olhada nos dados em questão de percentual, mas foram vários setores do meio ambiente, inclusive das queimadas, que tiveram os seus recursos diminuídos, né, enxugados. Não, do IBAMA foi 87 milhões. O Fundo Amazônia é um fundo a perdido. Quer dizer, ele nunca precisou de contrapartida do Estado. Então, principalmente a Alemanha e a Dinamarca, né? E com a Noruega. E aí, como se diz, eles simplesmente doam esses valores para que preserve a Amazônia. Esse recurso é um novo, é da reunião do G7, que inclusive o Nix Lorenzoni está rejeitando, né? Eles não querem aceitar. Eles estão nesse discurso de que não querem o exterior se intrometendo na Amazônia. Na verdade, eles não querem que a Amazônia seja preservada. Esse que é o fundo do discurso, é isso que é complicado, você entendeu? Por exemplo, quando esses dois países resolveram tirar o dinheiro do Fundo Amazônia, eu achei uma medida totalmente errada. Por quê? Porque o Fundo Amazônia não é gerido diretamente pelo governo. E aí, o que acontece? Você tirar dinheiro de verba que vai diretamente para o governo Bolsonaro, eu concordo. Você entendeu? Agora, de gente que está trabalhando, de ONGs que estão trabalhando diretamente na preservação da Amazônia, eu discordo. Por exemplo, eu concordo muito mais com essa barrar produtos, você entendeu, do Brasil. Por quê? Porque isso dói no bolso do agronegócio.
Entendeu? E aí é diferente. Então, peraí, se nós não preservarmos a Amazônia, o agronegócio não vende. Então, fica uma faca de dois legumes, como eu brinco, né? Você acaba tendo que preservar, porque senão você também não consegue fazer, né, um negócio, né, vamos dizer assim. Então, eu acho que o corte do Fundo Amazônia, para mim, não foi uma coisa positiva. Eu acho que, olhando sobre uma cascata, assim, né, de fatos acontecendo, eu acho que seria, inclusive, interessante vocês trazerem em questão de datas, assim, quando é que ocorreram esses contingenciamentos e separar eles do fato de que aconteceu essa semana passada, que foram das queimadas, né? Porque a gente observa que, apesar de que as queimadas elas já terem ocorrido em outros anos, em outros governos, é sempre uma questão do agronegócio, né? Porque a Amazônia, como ela sozinha, ela não é uma região onde ocorram queimadas, né? A Amazônia, só ocorre queimadas na Amazônia por causa da questão de ser retirada a vegetação superficial do solo, né? E alguém toca fogo. E alguém taca fogo, exatamente, que é uma questão diretamente ligada ao agronegócio, né? E a madeireiras, enfim. E isso tudo é muito interessante porque, apesar de terem ocorrido nos outros anos, nos outros governos, esse ano em especial foi noticiado, né, inclusive pelo INPE, tem outras fontes de informação também, né, de censuramento remoto, mas que o desmatamento de fato aumentou em 50%. E o desmatamento é diretamente ligado à questão do agronegócio, principalmente na Amazônia, né, que é uma região onde se cria muito gado. E, ao mesmo tempo, essa questão do contingenciamento pelo governo é uma coisa que não tem como negar. É uma questão que não tem como negar de que tem uma questão política extremamente forte envolvendo a questão da Amazônia e da preservação dela. Tem mais uma coisa, assim, na verdade, se você considerar os 6 primeiros meses aumentou 90% em relação a 2018, que foi um ano ruim. Entendeu? Já foi um ano ruim no governo Temer. Em relação aos 6 primeiros meses aumentou 90%. E foi isso que o Galvão do INPE falou e que por isso que ele foi exonerado do cargo. Né? O que acontece é o seguinte, a queimada é mais complexo, né? Vamos dizer assim. Primeiro, o que você tem na Amazônia? Você tem o que rouba madeira, que a madeira da Amazônia é imprescindível, são árvores, como eu disse, muito antigas, uma qualidade enorme, você entendeu? E é roubada madeira. Daí vem o grileiro, quer dizer, que é aquele que quer ocupar a terra. Todo mundo fala do MCT. O MCT não ocupa terra produtiva e nem terra de reserva, nunca. Ele só ocupou propriedade devoluta, quer dizer, aquela que nunca pagou imposto e é do governo. O governo abarcou ela e aí o governo passa para o MST, ocupa para o governo passar. E isso aconteceu até antes do governo Lula. Depois do governo Lula, todas as terras do MST são já entregues do governo, não tem problema nenhum. Esse cara, o grileiro, ele entra em terra proibida, terra de reserva e terra indígena. E aí ele mata indígena, ou ele afasta o indígena, ele mata os animais e queima a terra. Por quê? Porque a hora que ele queima, ele faz o que destrói o propósito daquela terra. Ele queima tudo que tem ali, destruindo o propósito. Ele pode daí fazer fazenda, vender para o agronegócio, fazer qualquer coisa, ou fazer minas, porque também tem muito mineiro ilegal, né, na Amazônia. O garimpo, né? O garimpo ilegal, né, que é proibido e que também foi incentivado por Bolsonaro também desde a campanha, dele dizendo que tem o nióbio, que tem outros minerais importantes na Amazônia que tem que tirar tudo de cima e tirar tudo de Ninguém baixo. consegue ver a riqueza que a gente tem em cima do solo, né? Isso é uma coisa impressionante. A Amazônia, ela é, para cima e para baixo, completamente perfeita. Pessoal, queria aproveitar aqui, né, lembrar todo mundo de curtir aí a nossa página do Multiplicidade Poa, que é onde nós estamos fazendo vários debates, especialmente sobre Porto Alegre, mas também sobre o Brasil, e se inscrever aí no canal do YouTube do Paulo Pimenta, tá nos cedendo esse espaço aqui para que a gente possa transmitir múltiplas conversas. Pedro? Conforme solicitado, então, alguns dados. Os programas de fiscalização durante o governo Jair Bolsonaro já sofreram um corte de 38%. E os programas de combate a incêndio florestal já sofreram um corte de 27%. Inicialmente foi anunciado um contingenciamento do Ministério do Meio Ambiente de 187 milhões, que foi ampliado em maio para 244 milhões. Né? Além disso,
o Salles já exonerou também 21 dos 27 superintendentes do IBAMA. A matéria da Folha, de 26 de agosto, traz um calendário do tempo de absurdos feitos cometidos pelo governo. Então, em fevereiro, o Ministério do Meio Ambiente exonera 21 dos 27 superintendentes do IBAMA. Em março, o governo bloqueia verbas de combate a incêndio e fiscalização. Em abril, o Ministério do Meio Ambiente cria núcleo para revisar a aplicação de multas. E as operações de fiscalização caem em 70% na Amazônia. Em maio, o ministro ataca o Fundo Amazônia e países doadores ameaçam cortar doações. Além disso, o IBAMA avisa em seu site onde serão as ações de fiscalização. Em junho, em 6 meses, 22% dos municípios registraram desmatamento. E tem um dado impressionante de que o desmatamento na Amazônia foi 90% maior do que em junho de 2018. Né? Então, são informações que espantam. Né? O que eu ia falar, sabe que é muito importante? Lembrar que, durante o governo Lula e Dilma, a gente, como se diz, como o Lula disse até na última entrevista, foi provado que tudo que tem de área já de agropecuária no Brasil já é mais que suficiente. A única coisa que precisa melhorar, melhorou durante o governo Lula e precisa melhorar mais, que é a eficiência do agronegócio. Na verdade, quando se fala agronegócio, né, muita gente, de acordo com propaganda enganosa, acha que são aqueles que alimentam o país. Eles não são. O agronegócio é basicamente exportação. Quem alimenta o país são os pequenos produtores. 72% da alimentação do país vem dos pequenos produtores. Então, o que o agronegócio, que tem muita tecnologia envolvida, tanto na produção de gado quanto na produção de insumos, né, que é basicamente insumos para animais, né, soja e milho transgênico, como se diz, eles têm dinheiro suficiente para investir em melhoria, né, do próprio negócio em si, né? Não precisa aumentar o número de terras, não precisa aumentar mais terras. E outra coisa também, que o agronegócio é bastante responsável, que é pelo o Brasil ter pulado de 10º para 1º lugar no mundo em uso de agrotóxicos e contaminação da nossa população. Nossa rainha dos agrotóxicos, né? Nossa ministra, né, da Agricultura, responsável aí, número 1, por esse absurdo desses números, a gente está aí sendo envenenado. Meninas, qual é a pergunta que não quer calar? Além, né, da população ficar compartilhando no Facebook memes do Macron com a sua esposa, né, além de ficar enaltecendo a beleza do Macron versus a não beleza do Bolsonaro, o que a população pode fazer para combater, aí, se posicionar sobre a Amazônia, defender o nosso patrimônio? Eu acho que primordial é a questão da informação, né? Porque a nossa sociedade, ela se baseia nisso, né? Tanto que as fake news não cresceram do jeito que cresceram se a informação não fosse importante, né? Eu acho que é crucial a gente entender, não é exigir de toda a população isso, mas entender o processo de licenciamento, o processo de fiscalização, entender que isso é fonte de renda para o país. Seja por questão de conseguir preservar o meio ambiente, seja por uma questão de o dinheiro arrecadado, ele vai para o governo e ele volta. E é uma relação cíclica que a gente tem com o meio ambiente, né? Eu acho que, sendo, assim, pessoas comuns, assim, somos pessoas que estamos aqui conversando, o que a gente pode fazer, né? Se informar, eu acho que é a base de tudo, porque a gente discute com as pessoas, a gente entende. A questão política é primordial, né? A gente entendendo isso, a gente entende... A gente sabe votar melhor, por exemplo, a gente sabe o que a gente as nossas escolhas políticas, tudo isso se baseia na informação, né? Eu acho que conversar com todo mundo, tentar entender melhor, ter um bom filtro para não fugir das fake news, né, claro, é uma questão primordial para a gente conseguir ajudar o meio ambiente nessa situação política. Evelyn, a setorial de meio ambiente do PT, o que ela está chamando as pessoas a se mobilizarem para defender a Amazônia? Como é que está? Eu acho que a gente pode dar como exemplo, né, as movimentações que aconteceram aqui em Porto Alegre no último sábado, dia 24, e em outros estados aconteceram do dia 23 até o dia 25. Né, a gente viu muita gente de várias etnias, você entendeu?
E para mim, eu acho que a primeira coisa que a gente também, além de se manifestar, nós temos que apoiar o povo indígena desse país. Né? Nós já fizemos um genocídio, né? Já foi feito um genocídio aqui quando se descobriu o Brasil, né? E o que foi feito com os indígenas, e que a riqueza que eles têm para passar para a gente de cultura. Aliás, todos os pesquisadores científicos, quando vão na Amazônia, perguntam para ele: você usa alguma planta? Essa planta você usa para uma coisa? Sim, eu uso para isso. A partir daquilo que o cientista vai pesquisar, se ela serve para a saúde, se serve para a unha encravada, vou brincar, ou para o cabelo, né? Mas você não entendeu a variedade que tem, porque o indígena tem todo esse saber ancestral a passar para a gente. Isso também é sustentabilidade, isso também é ganho econômico, você entendeu? E a gente tem que aprender a olhar de uma forma diferente para o indígena. Né? O brasileiro tem mania de olhar para o indígena como aquele pária, né? Que não faz nada, que só quer viver parado, não trabalha. Ele tem trabalho. Aliás, quem preserva a Amazônia é o indígena. Não somos nós. Eles têm a sabedoria para isso. Eles conhecem o que tem que fazer lá. E pensar que a demarcação da área deles quase foi para o Ministério da Agricultura. Quase. Exato. Ainda bem que não passou. Eu acho que vai ter novas manifestações, né? Estão se chamando já uma segunda manifestação pela Amazônia. Isso dá também uma visibilidade internacional. Tanto da visibilidade internacional, né? Visibilidade pelo que Bolsonaro e seus ministros estão fazendo, como dá uma boa visibilidade para o brasileiro se mexer. E isso no sentido de que a gente quer se mexer, também aumenta a pressão internacional sobre o Bolsonaro. Porque quer dizer, o povo está contrário ao que esse governo está fazendo. Nós não estamos parceiros disso. Né? Então, é o nosso futuro, gente. É o futuro da nossa vida, porque se virar deserto aqui, a gente não vai conseguir viver aqui. É o futuro do nosso planeta, porque tem mais uma coisa. Essa umidade da Amazônia controla o clima da América Latina e do mundo. Nós estamos num momento climático no mundo que, se a gente acender mais um fósforo, a gente passou, você entendeu? Passou, quer dizer assim, a mudança climática vai rolar o ano que vem, não vai ser mais daqui 12 anos como a gente pensava. Se a gente não tomar conta do clima, nós simplesmente vamos morar num planeta que vai estar totalmente regulado e que a vida não vai ser mais, vamos dizer, possível dentro dele. E a Amazônia está dentro disso, está dentro de controlar e melhorar o clima no mundo. Então eu queria agradecer a presença da Evelyn e da Gabriela, dizer que aqui a nossa ideia é de fato mesmo endossar esse alerta vermelho que está para o mundo todo, né, da necessidade de preservação da Amazônia, né, dizer que a luta ambiental ela é também, né, uma luta central na transformação do mundo, né, um mundo sustentável, justo, né, a disputa por um Brasil soberano, né, isso também faz parte daquilo que Multiplicidade se dispõe a provocar. Queria agradecer aqui ao Lucas, aqui que está na nossa técnica, ao Pedro, ao Frederico, que ajudam a reproduzir o nosso programa, e agradecer a vocês. Curtam, compartilhem, para que essa mensagem possa chegar a mais pessoas. Obrigado.